as nossas Bíblias, no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, e nós já quase sabemos de cor esse versículo, mas nós sabemos a grande mensagem que esse versículo tem, ou diríamos, as grandes mensagens que esse versículo traz para nós. Josué 24, 15, vamos ler, está aí no telão também, vamos ler todos juntos. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a palavra, os irmãos podem assentar. O nosso tema de hoje, meus amados irmãos, queridos amigos, e vocês todos que estão conosco, é o seguinte: escolher a quem render graças. Escolher, usar da sua liberdade, porque o ser humano, Deus deu, Deus restringiu muitas coisas para o ser humano, mas Deus preservou plenamente a liberdade do ser humano com responsabilidade. Este é o problema. A palavra do Senhor diz claramente que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, muitas vezes, a palavra do pastor não é ouvida, a palavra do papai não é ouvida, a palavra da mamãe não é ouvida, a palavra do professor não é ouvida. Às vezes ouve a palavra da polícia na marra, mas vão dar conta de tudo isso a Deus. Vão dar conta, porque é liberdade com responsabilidade. Então o nosso tema diz: escolher a quem render graças. Você poderá fazer isso, poderá escolher, é a sua vontade. Meus irmãos, a vida religiosa é uma vida de contínua ações de graças, e isto porque o ser humano é dependente do poder divino para todas as coisas. Nós somos dependentes. Nós, os mais humildes reconhecem isso. Aqueles que são humildes reconhecem que a vida dele está na dependência de Deus. Esses dias eu fui tolhido aí de não poder pegar o visto dos Estados Unidos, e alguém, mas pastor, que ele falou: olha, nós estamos no controle do Senhor. Se isso está sendo um empecilho, é porque não é para que eu vá. Certamente Deus está providenciando alguma libertação nisso tudo. Não temos que ficar constrangidos. Nós dependemos de Deus, estamos sob o controle do Senhor, e nós devemos reconhecer assim. Então, o ser humano, ele está na dependência do poder divino para todas as coisas. Nada é propriamente seu, nem mesmo lhe é dado ter controle sobre a sua própria vida. Por isso, é dependente das bênçãos dadas pela divindade. Somos dependentes. Mas muitas vezes alguém fala: pastor, mas eu trabalho labuto, não consigo nada. Fala com seu Deus sobre isso. Fala com seu Deus, porque você pode batalhar, pode fazer tudo. Se você realmente não depender de Deus, as coisas, a luta pode ser vã na sua vida. Meus irmãos, então eis aí o porquê da existência da idolatria. Lembremos-nos de que quando Deus mandou Moisés ir e liderar o povo de Israel, que estava no Egito, para libertar da escravidão e colocá-lo na terra prometida, disse Moisés ao Senhor Deus, lá em Êxodo capítulo 3, versos 13 a 15: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés:
Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Assim, amados, o Senhor Deus se identificou perante Moisés e mandou que assim o identificasse perante o povo de Israel, para que o povo soubesse que quem era o Deus, que era o Deus único, verdadeiro, que os estava tirando da escravidão do Egito e tirando-os com mão forte. Então há uma identificação, Deus se identificando ao povo, para que o povo soubesse a quem render graças. Uma das coisas importantes, uma das coisas mais importantes é essa exatamente, de que você saiba a quem você pode glorificar, a quem você pode render graças, a quem você pode ter uma vida de louvor. Porque quando nós servimos ao Senhor, quando nós estamos dedicando ao Senhor, nós estamos rendendo graças ao nosso Deus. Lembramos lá que Josué diz: vocês devem decidir a quem vocês devem servir, isto é, a quem vocês devem render graças continuamente em suas vidas. E diz a palavra em Êxodo 13:3: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. E Moisés assim falou para que o povo de Israel, que constituía a grande família israelita, quando lembrassem e fossem a agradecer, soubessem com exatidão que fora Deus quem os libertara da escravidão do Egito e pudessem dar graças a Ele. Mas os irmãos se lembram o que aconteceu no deserto, quando Moisés subiu ao monte e o povo ficou 40 dias lá embaixo, esperando Moisés, e eles disseram: olha, não sabemos o que aconteceu para esse Moisés aí. E pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. E eles então logo desviaram e disse: olha, esse é um Deus que nos tirou do Egito. Esqueceram com muita rapidez as orientações de Moisés. E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas se esquecem da operação de Deus. Eu me lembro de que quando eu orei para um cidadão aí que não era crente, ele estava muito mal e provavelmente poderia morrer, e nem os médicos queriam tratar mais dele, o problema era meio grave e contaminoso, né? E a gente foi lá e orou, e Deus operou maravilhas e estourou lá aquela bolsa que o cara tinha naquela noite, e ele se curou, cicatrizou em menos de uma semana, e se curou. E ele reconheceu que, na verdade, fora fruto daquele encontro, daquela oração, daquele momento espiritual. Mas logo em seguida ele falou: olha, nós vamos fazer uma viagem para a Aparecida do Norte para agradecer a cura. Esqueceu logo que a operação foi de Deus, né? Foi de Deus. Nós precisamos estar atentos para, sabe, render graças ao Senhor. E render graças, meus irmãos, é servir. É servir ao Senhor. Como você render graças por palavras apenas, é que nem alguém que diz que ama alguém e maltrata a pessoa. Está mentindo. Então nós sabemos que servir ao Senhor é a maneira de render graças ao Senhor, de demonstrar que você está agradecido ao Senhor. Quando você de coração trabalha na obra do Senhor, faz a obra do Senhor de maneira feliz e alegre, como nós vimos ontem lá no evento do eu não me lembro mais se é 180 ou 130 anos, mas eu acho que é 180 anos do Imirim, que é 1800 e pouco, a data comemorativa do nascimento do Imirim. Mas os irmãos ali trabalhando, fazendo a obra, a juventude se apresentando numa ação de graças a Deus, servindo ao Senhor, fazendo diferença na comunidade de maneira extraordinária. E esta ação de graça, meus irmãos, seria dada por cada família.
tratando-se do povo de Israel, como eles deveriam fazer, aquela ação de graça era dada por cada família. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, versos 19 e 20, nós lemos: e todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Eles teriam que subir para a casa do Senhor, inicialmente em Siló, depois no templo, e ali render graças ao Senhor com a família. Estamos no mês da família, vemos que a família é importante, que Deus ressalta a família, que há o envolvimento e que nós precisamos clamar pelas famílias, completar nas nossas famílias a obra do Senhor, para que todos possam dizer como Josué: eu e a minha casa rendemos graças ao Senhor. Porque servir ao Senhor é render graças ao Senhor, render graças de verdade, não apenas de lábios, né? Senhor, estou muito agradecido a Ti, mas nada fez para demonstrar a Deus a sua gratidão. Mas quando se faz, mostra a Deus realmente a gratidão dos seus lábios, de maneira substancial. E vemos, meus amados, que mais tarde, que assim muitas das famílias de Israel faziam de ano a ano. A exemplo, citamos Alcana, marido de Diana, que ia de ano em ano sacrificar em ações de graças a Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 3, conta-se parte dessa história. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano a ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, e os dois filhos de Eli. Então ele subia com a sua família de ano em ano para agradecer a Deus, para apresentar ao Senhor a gratidão da sua vida, para render graças ao Senhor. Se movimentava por uma longa distância e ia lá para glorificar a Deus pela sua vida, para dar a sua gratidão a Deus. Elcana, meus irmãos, como muitos outros fiéis ao Senhor, subia a Siló, onde estava o local de adoração a Deus, para ali adorar ao Senhor em ações de graças. Porém, a maioria das famílias do povo de Israel que estavam gozando a libertação do Egito, residindo na terra prometida que lhes tinha dado a Deus, que Deus lhes tinha dado, eles adoravam e rendiam graças a deuses estranhos. Veja a diferença. Eucana ia para Siló para render graças ao Senhor. Outros, tantos de nós sabemos da história de Israel, aqueles que iam ao templo para render graças ao Senhor e ali participar das festas divinas. Mas parte do povo de Israel, e diríamos a maior parte do povo de Israel, rendia graças a deuses estranhos. Por isso Josué se levantou nos seus dias e disse: olha, escolhei a quem vocês querem servir. E ele cita: olha, se aos deuses que os seus pais serviram antes do Jordão, ou aos deuses dos amorreus, dos filisteus que estão aqui na terra. Escolhei. Tem que decidir, a pessoa tem que decidir sobre isso. E nós vemos em Deuteronômio 32:16, diz: com os deuses estranhos o provocaram
a zelos com abominações o irritaram. Então, ao invés de glorificarem a Deus, estavam na terra prometida, que Deus prometera, Deus dera a terra, dera todos os bens que tinham na terra, estavam bem instalados, mas na hora da gratidão, escolheram errado, e foram render graças aos deuses estranhos, e irritaram ao Senhor seu Deus. Dado a esta tendência humana, meus irmãos, a idolatria e a ira de Deus contra aos que praticam esta idolatria, resolvemos falar nesta manhã sobre o tema escolher a quem render graças. Então, em primeiro lugar, a pessoa pode render graças a si mesma por aquilo que tem alcançado na vida. Pode render graças sim a si mesmo. A nossa liderança poder ter voltado ontem para cá dizendo: olha, graças à minha inteligência, minha capacidade, meu pulso forte, eu pude levar o pessoal a fazer aquela obra lá. Pode fazer isso. Nós sabemos que não fizeram e glorificaram a Deus, mas poderiam ter feito isso, porque muitos fazem isso. Muitos consideram que as vitórias das suas vidas, que aquilo que alcançaram a cada dia que estão alcançando, não tem nada a ver com o seu Deus, mas sim com a sua capacidade, com a sua intelectualidade, com a sua força física, com essas coisas, com o seu braço conseguiu, ou está conseguindo estas coisas. Rendem graças a si mesmo. O que Josué diz lá: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, isto é, render graças ao Senhor. Se parece mal aos vossos olhos, é interessante esta colocação de Josué. Se parece mal, isto é, se não é conveniente, se você acha que você pode render graças a si mesmo, ou a outro ser, ou a algo imaginário, e não render graças a Deus. Na verdade, meus irmãos, é uma maldade de coração fazer uma coisa dessa contra o Senhor. É que nem o filho que não reconhecem as lutas dos pais para criá-los, para educá-los, para colocá-los nesse mundo. Acho que não foi nada. Nem se lembram de quanto tempo a mamãe os lavou, os limpou, quanto tempo cuidaram para que ele pudesse ir crescendo, e o cuidado para que não tivesse um acidente ou alguma coisa a mais. Mas não agradecem aos pais por isso. Antes são filhos revoltados, estúpidos, maléficos, maltratam muitas vezes os pais, não fazem conta dos pais, não rendem graças à bondade dos seus pais, não são agradecidos. Na vida espiritual também, muitas vezes assim. O indivíduo pensa que ele é o conquistador de tudo, que ele pode todas as coisas. Aqui na frente do nosso templo, o rapaz que tem esse carro vermelho aí, é um jovem. E o povo aí tudo é crente, ele não quer saber da igreja. E daquele que, olha, eu posso fazer isso, olha, aquelas coisas todas. Semana passada, ele caiu da moto. E eu disse para ele: olha, você está vivo porque Deus te preservou. Porque está todo machucado. Só não perdeu a vida. Mas não reconhece que Deus está na vida dele. Não rende ações de graças a Deus. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso até andar em alta velocidade, não acontece nada comigo. O que devemos lembrar, meus irmãos, de imediato, é que a palavra fala através do Senhor Jesus da bondade de Deus para com as famílias da terra de maneira extraordinária, sejam crentes ou não. Deus é tão bom, né, que Ele não faz questão
disto, ele deixa cada um usar a sua liberdade até o dia do juízo. Mas enquanto existe, Deus abençoa a humanidade, abençoa os bons e abençoa os maus. Vejam lá, palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, verso 45. O Senhor Jesus diz assim: porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus exerce a sua bondade sobre todos, meus amados. Porém, nem todos creem que há um Deus agindo em suas vidas. Esse é o grande problema. E creem que o que conseguem na vida vem de seus próprios esforços, como dissemos, da sua força, dos seus próprios braços, de sua capacidade intelectual, de sua sabedoria pessoal. E então não louvam ao Senhor, nem se apresentam a Ele com ações de graças. Muito pelo contrário, o renegam, dizendo: eu mesmo fiz o que fiz, eu consegui, eu alcancei, e o eu está na frente, e o eu continua, até que de repente ele vai perceber que não era nada, por um fato dramático na sua vida. Então, eu alcancei, eu consegui, e assim por diante. E se esquecem que o Deus Todo-Poderoso é que esteve com eles e lhes deu vitórias nas lutas. O espírito de soberba, este espírito é o espírito do mundo, meus irmãos. Esse espírito de não reconhecimento das bênçãos que se recebe, é um espírito de soberba, de orgulho, é o espírito do mundo. A palavra do Senhor nos afirma isso. Em 1 João capítulo 2, verso 16, o apóstolo amado de Jesus diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então isto é próprio do mundo, não pertence de maneira alguma às características divinas, à natureza de Deus. O orgulho pessoal é tão danoso que é pecado diante do Senhor. Então esse não reconhecimento da ação de Deus na sua vida pessoal, talvez possa ter alguém aqui achando que está sendo vitorioso, que está alcançando tudo por sua própria força, sua própria inteligência, e está pecando contra o Senhor. Vejam o Salmo capítulo 4, verso 2. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando, diz o Senhor, para tais indivíduos? Meus irmãos, em segundo lugar, a pessoa pode render graças a qualquer divindade por aquilo que tem alcançado na vida. Não apenas está reconhecendo, dizendo que ele mesmo foi que fez todas as coisas, e não reconhece Deus na sua vida, mas pode até dar graças a qualquer divindade. Eu tinha uma vizinha minha saindo lá com o esposo: ah, seu Carlos, a gente vai em São Judas, na igreja de São Judas, render graça. Nada impediu, foram lá. Porque Deus não tira a sua liberdade. Deus não tem liberdade de ninguém, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Temos que manter isso na nossa memória, para não errarmos, para decidirmos corretamente sobre as nossas coisas terrenas e as coisas espirituais, que um dia estaremos diante do Senhor, dando conta a Deus dos nossos atos. Então a pessoa pode render graças a qualquer divindade por aquilo que tem alcançado na vida. Olha o que Josué fala: escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus. Olha, os pais já tinham falhado. Os pais, ao estarem no Egito, adoraram deuses do Egito. Certamente que no deserto ainda alguns conservaram idolatria. Entraram na terra e Josué está alertando. E o que aconteceu? Qual foi a punição? Os 70 anos de exílio, o sofrimento de Israel por causa da idolatria. E olhem bem o que diz Josué: escolhei hoje a quem sirvais. Vocês são livres. Vocês são livres para escolher. Nós somos livres. Eu estava aqui lembrando de uma senhora que estava na igreja do Senhor Jesus. E há muito tempo o marido dela, crente, a filha crente, aliás, uma moça maravilhosa, trabalhou muito aqui no Lausanne, no tempo em que a gente estava começando aqui com as crianças. E aqui fazia a escola bíblica de férias, essas coisas todas. E sabe para onde ela foi? Para o Espiritismo. Escolhe. Você é livre para escolher. Josué está falando para eles: olha, faça como seus pais, se vocês quiserem. Ou, agora que vocês vão entrar na terra, podem escolher aí também os deuses amorreus. Então há liberdade. O Senhor Deus deu aos homens o direito de escolha com responsabilidade. E foi por isso que o Senhor, ao falar com o seu povo sobre o que escolher entre a vida e a morte, o que eles deveriam escolher entre a vida e a morte, não os obriga a escolher a vida, mas aconselha a fazer isso. Deus é tão bom que Deus aconselha a fazer isso. Vejam aí Deuteronômio 19, Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, tu e a tua casa. Eis aqui a família de novo envolvida. Deus tem o foco na família individual, na família como um povo. O Senhor escolhe. Você pode escolher entre a morte e a vida, e nós podemos escolher isso a cada dia. Sabe como você escolhe a vida e a morte? É conforme você pensa. Se você pensa negativamente, essas coisas, você está escolhendo a morte. Mas se você pensa de outro lado, na expectativa de Deus bom, maravilhoso que você tem, que pode te ajudar, e você clama ao Senhor, e você busca o Senhor, com confiança ao Senhor, o Senhor vai concedendo a vida a você, a vitória. E naquele dia, então, o Senhor diz lá: olha, vocês podem escolher. Está aí, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham o que vocês quiserem. Mas o Senhor diz: eu aconselho vocês, escolham a vida. E Ele diz como fazer isso: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, que lhes havia de dar. O Senhor não apenas diz para escolher a vida, mas diz para ele o que seja, na verdade, esta vida, a maneira com que eles deveriam agir para ter esta vida. E quando o Senhor fala, tu e a tua descendência, está falando, meus irmãos, da família. A decisão da liderança da família irá abençoá-la ou irá prejudicá-la. Temos aqui pais decidam sempre pelo Senhor, decidam pela vida, para conduzir as suas famílias à vida. Escolher a vida é render graças ao Deus vivo e verdadeiro, do qual depende todos os homens. Atos 17, capítulo 23 a 39, 23 a 29, melhor dizendo, diz lá: porque passando, Paulo diz: porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar, em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais não conhecendo,
é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Temos que entender esse nosso Deus real e verdadeiro, que não pode ser representado por imagens. Paulo estava diante dos gregos, e lá eles tinham deuses para todas as coisas, e colocaram lá o Deus desconhecido, e Paulo então lhes prega sobre esse Deus desconhecido, Deus que eles honraram, colocando ali. Assim, a família pode render graças a qualquer divindade, mas quem tudo faz é o Deus único e verdadeiro. Ele levará a juízo todos os seus desvios de ações de graças. Então procurai a quem servir, a quem você vai render a graça da tua vida, a quem você vai demonstrar a sua gratidão com maneira real, com atitudes reais, palpáveis, de uma vida consagrada, porque a resposta que nós damos ao Senhor nas nossas ações de graças é consagrar as nossas vidas ao Senhor. Enquanto nós temos o nosso tempo de vida, Jesus diz, enquanto há dia, nós podemos andar, mas quando vier a noite, não vai ser possível. E o dia da nossa vida é o espaço útil da nossa existência, em que nós devemos nos apresentar a Deus para agradecer a Deus. Devemos saber, e devemos escolher corretamente. O povo de Israel foi instruído, foi preparado, mas escolheu erradamente. E muitas vezes, neste mundo, as pessoas estão sendo instruídas pela palavra de Deus, estão diante do altar do Senhor, e estão escolhendo errado. O que é pior, eu tenho a impressão que o juízo será mais forte contra aqueles que têm consciência. Consciência, estão fazendo propositalmente, desviando-se propositalmente dos propósitos de Deus para a sua vida. Em terceiro e último lugar, a pessoa deve render graças pelas bênçãos recebidas ao Deus único e verdadeiro. E Josué se posiciona nesse sentido com a sua família. Ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos decididos. Eu sou o chefe da minha família, levarei a minha família comigo, ela vai caminhar comigo. Hoje, melhor, no dia 23, o irmão Natanael, que está lá em cima na galeria, com a irmã Cidinha, completaram 50 anos de casado. Como chefe de família e chefe de família, né? Pai e mãe de família, os dois. E a figura mais que pode interpretar a vida desses irmãos é a do Salmo 91, em que o Senhor envolve com as suas asas os seus pintainhos para proteger. Então vemos assim, que durante 50 anos os filhos, aí vem os filhos dos filhos, a nora, os genros, estão todos ali envolvidos na liderança do irmão Natanael, da irmã Cidinha, conduzindo-os nos caminhos do Senhor. Isto é uma grande bênção, isto é a liderança que Deus espera de cada pai, de cada mãe de família da igreja, que mantenham sempre os seus filhos
debaixo das suas asas, da sua proteção, da sua orientação, mantendo-os instruídos, até repreendendo muitas vezes se necessário, para que se mantenham nos caminhos do Senhor. Nós estamos decididos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós podemos escolher. Escolha a vida, diz o Senhor. Escolha a vida. Escolha estar com o Deus. Então, meus irmãos, esta foi a decisão do grande líder Josué, render graças somente ao Deus único e verdadeiro. Isto porque está escrito lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 20, estas palavras estão escritas lá: ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás. Então essa é a orientação da palavra do Senhor para nós. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás. Então esse servir é render graças. A Ele você vai render graças com a tua vida, com os teus atos, com as tuas palavras. E mais tarde o Senhor Jesus repreende a Satanás, também usando palavras semelhantes a estas, lá em Mateus capítulo 4, 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Amém, meus irmãos? O grande comandante estava diante de um povo rebelde. Antes já adoraram deuses estranhos, e na terra prometida poderiam adorar os deuses da terra e esquecer-se do Deus Todo-Poderoso que os livrara das mãos de Faraó. Foi por isso que ele lhes disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Saibam disso. Vocês têm liberdade de escolha, mas saibam que eu, como general, como comandante, como pastor da nação nesse momento, eu e a minha família seguiremos ao Senhor. Eu estou dando exemplo, é isto que Josué está falando para o povo. E nós sabemos que o povo se comprometeu a seguir ao Senhor, porém depois não cumpriu. E nós, meus irmãos, sabemos muito bem o que aconteceu à nação de Israel, por causa da desobediência, por terem ido atrás de outros deuses. Isto é uma lição para as nossas famílias, principalmente para os chefes de família, que deverão escolher render graças única e exclusivamente ao Deus único e verdadeiro. Nós vamos encerrar nossa mensagem. Meus amados, concluímos esta mensagem relembrando que a vida religiosa é uma vida de contínua ações de graças, que o ser humano é dependente do poder divino para todas as coisas, e que a idolatria surgiu exatamente por causa dessa dependência divina do ser humano. Mas existe um só Deus, o único Deus verdadeiro, que se identifica por eu sou o que sou, o Deus Jeová triuno. Assim o Senhor Deus se identificou perante Moisés e mandou que assim o identificasse perante o povo de Israel, para que o povo soubesse que era o Deus único e verdadeiro que os estava tirando da escravidão do Egito, tirando-os com mão forte. E quando se lembrassem e fossem agradecer, servir em família perante o Senhor teu Deus, diz a palavra, perante o Senhor teu Deus comerás de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Quando você for agradecer, for render graças ao Senhor, render graças ao Deus real e verdadeiro, tu e a tua casa, você e a sua família. Porém, meus irmãos, a maioria das famílias do povo de Israel, que estavam gozando da libertação do Egito e residindo na terra prometida, um presente de Deus a eles, renderam graças a deuses estranhos, e mexeram com o zelo e irritaram ao Senhor, como vimos. Nós, salvos em Cristo Jesus, havemos de dar graças ao nosso Deus e recorrer a Ele,
como famílias cristãs, porque o nosso Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na angústia. As pessoas podem escolher a quem render graças, mas nós e a nossa casa renderemos graças ao Senhor nosso Deus. Amém? Que estejamos decididos, em momentos de dificuldade da vida, nos apresentar ao Senhor, buscar a face do Senhor, porque Ele trará as soluções e nos abençoará, e não ir recorrer a outros deuses, a outras coisas que são abominações ao Senhor, irritam ao Senhor, provocam a ira do Senhor contra os que assim agem. Como vamos aplicar essa mensagem? Diga de você para você mesmo. As pessoas podem escolher a quem render graças, mas eu e a minha casa renderemos graças ao Senhor. Quero fazer um apelo aos corações. Se você deseja forças para ganhar os da sua casa, eu quero orar por isso. Talvez na sua família tenha pai ou mãe. Dê importância sim. Às vezes, meu pai, minha mãe, dá importância, honre. Buscando a Deus, pedindo a Deus a conversão deles. Você tem tio, parente, tia, tem filhos, ou de qualquer pessoa da família que ainda não entregou seu coração a Jesus. Você deve colocar na sua mente, pedir a Deus, e pedir oportunidade ao Senhor, para que você mesmo dê testemunho do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus para eles, e que eles possam ser transformados. Se você deseja essa graça, eu vou orar agora, então acompanhe atentamente essa oração, peça a Deus que ajude você. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, nós te rogamos nesta hora as virtudes do teu Espírito Santo para com os teus filhos, aos pais que são pais aonde nos lares ainda a pessoa que está fora, Senhor Deus, do aprisco de Jesus, por não terem aceitado a Cristo ou porque se desviaram da fé. Concede aos teus servos, Senhor, a tua unção, para que possa o Senhor Deus conversar com os seus filhos e trazê-los de volta à tua casa, ou fazer aqueles que não se converteram a terem um encontro com Jesus e poderem dizer: eu e a minha casa renderemos graças ao Senhor. Ó Deus, concede esta bênção aos teus filhos, porque nós oramos por eles, pedindo esta ajuda em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos dar a palavra agora para a missionária que está conosco hoje, fazendo uma visita. Ela está de passagem, ela vai tomar o avião logo à tarde, estará viajando, mas ela deu uma passadinha aqui. Então nós vamos dar a palavra, porque ela deu uma saudação à igreja. Se não estou errado, é Polina Ivanov, missionária húngara. Pode chegar aqui. É uma jovem, ela vai dar uma saudação às igrejas, depois o irmão Cláudio dará continuidade fazendo o ofertório e passando a palavra à escola bíblica dominical. É um prazer recebê-la, que Deus a abençoe. É muito bom tê-la conosco. Que Deus abençoe. Use a palavra, dê uma saudação aos irmãos, diga alguma coisa.